No dia de hoje venho mostrar-vos uma intervenção de Pedro Marcos Lopes em que ele basicamente faz um comentário muito semelhante em vários aspectos ao comentário que Miguel Sousa Tavares fez, culpando André Ventura sobre a questão da imigração, a mão de obra semi-escrava, dizendo que é o discurso que trata de legitimar este tipo de situações. Eu venho mostrar-vos esta intervenção e venho responder, eu acho que hoje de uma outra forma, porque eu acho que também é importante. Até porque custa-me ouvir diariamente este tipo de coisas, de pessoas que vivem numa bolha e que não sabem efetivamente o que se passa e não percebem que há exemplos na própria Europa de que o modelo de país destas pessoas fracassou. Estamos a discutir os fracassos do modelo de país destas pessoas e nem se apercebem disso. Ou se apercebem, são desonestos intelectualmente, que é mais grave. Vamos ouvir esta intervenção e vamos fazer uns comentários. Eu não vou repetir grande parte daquilo que o Luís Pedro disse, porque não há como ficar indignado, mal disposto, perturbado, com o sabermos, em primeiro lugar, indignado por ver estas redes mafiosas, que vão crescer muito, já antecipo o terceiro ponto, mas o principal, de facto, é nós sabermos que gente que é paga para nos proteger e para proteger todos os cidadãos, colaborarem com isto. Isto é de um nível de indignidade e de tudo que eu não vou repetir, como já disse, porque o Luís Pedro já o disse. Há um segundo ponto. É preciso não ter muito cuidado com as palavras. É evidente que há um discurso contra a imigração que ajuda a que isto aconteça. Quer dizer, que ninguém pense que há sempre consequências dos discursos políticos. Sempre. Uns mais com isto, outros mais por aquilo, mas cria sempre um caldo cultural que permite, que conduz, não a que isto aconteça, porque a maior parte das pessoas pode até ser quanto à imigração e não faz isto, obviamente, mas há um caldo cultural que isto gera que potencia estes problemas. Mais uma vez Pedro Marcos Lopes com a tese do Miguel Sousa Tavares, que é: não foi a legislação do António Costa ou os fracassos sucessivos dos governos de esquerda que promoveram situações de mão de obra semi-escrava e de marginalidade autêntica, de sobrelotação em habitações, etc. Foi o discurso de André Ventura. Portanto, não foram os fracassos sucessivos da esquerda. Eu, da minha parte, gostava de dizer que condeno, evidentemente, qualquer tipo de mão de obra semi-escrava. E é por isso que falo muitas vezes contra a legislação e o legado deixado pelo Partido Socialista e por outros que o apoiaram. Eu nunca falei favoravelmente a este tipo de situações. O meu discurso contra a imigração, e nem é contra a imigração genericamente, é contra estes números de imigração, é contra a magnitude da imigração que temos, porque para mim a imigração é essencialmente um problema numérico. Portanto, se houvesse menos imigração, haveria menos problemas. Se os números fossem razoáveis, haveria menos problemas. E se, obviamente, considerássemos que a imigração que temos que trazer para Portugal é a que é próxima a nós culturalmente. Portanto, um número razoável de imigração não é seguramente 15% da população residente. E além da razoabilidade do número, uma imigração plenamente integrada, desde logo porque nos é semelhante culturalmente, a imigração para mim não é um problema, desse ponto de vista. Com números razoáveis e plenamente integrada, não tenho problemas nenhuns. Evidentemente tem que haver limites numéricos, identidade nacional, coesão social e necessidades do mercado. E eu coloco as necessidades do mercado mesmo em último lugar de propósito, porque as outras três estão em primeiro lugar. A coesão social, a identidade nacional e os limites de número. Portanto, estão todos em primeiro em relação à necessidade do mercado. Não sei se por esta ordem, mas seguramente que as necessidades do mercado estão em último, apesar de estarem presentes, evidentemente. O Pedro Marcos Lopes e outro tipo de pessoas fazem este discurso que me incomoda bastante, porque dá a sensação que todos os problemas que estão a acontecer com a imigração são reflexo de um discurso em vídeos. A mim custa-me que me estejam a associar a mim e a mais de 1 milhão de pessoas a situações de miséria extrema promovidas por legislação mal feita e por uma dita empatia que não favoreceu ninguém. Essa é que é a verdade. Portanto, basta ver o que acontece, por exemplo, na Polónia, que é uma das economias que mais cresce, e em que o respeito por uma imigração saudável do ponto de vista dos números que tem que ter e da integração que tem que ter acontece, e nem por isso há redes deste tipo. As redes deste tipo não crescem na Polónia.
E eu pergunto porquê. É porque os polacos são um povo que odeia imigrantes ou é porque os polacos têm plena noção que legislação bem feita, adaptação plena, vão gerar um país coeso com a defesa da sua identidade? Vejam a diferença. No dia da independência da Polónia, o presidente polaco, recém-eleito, foi eleito há pouco tempo, pegou numa bandeira da Polónia e saiu à rua com os seus compatriotas. À rua, sem segurança. Ou se estavam bem disfarçados. Os vídeos que eu vi, eu não vi segurança. Podiam estar à paisana, como se costuma dizer. Mas saíram à rua orgulhosos de si mesmos. Esta é a verdade. E, portanto, é isso que eu quero. A Polónia não há registro de, por terem uma legislação rígida e exigente para com a imigração, de terem mais redes de tráfico humano, etc. Nada disso. A Polónia é um país perfeitamente seguro, perfeitamente limpo, que não tem qualquer tipo de espaço para este tipo de redes e não consta que tenha uma legislação como a que Pedro Marcos Lopes defende. Portanto, eu não aceito ser associado a fenómenos desumanos em que há pessoas que acreditam que se podem pagar 7 ou 8 euros por dia a alguém para trabalhar de forma escrava e ser vigiado por agentes da autoridade, que é duplamente grave, evidentemente. Duplamente grave. Pessoas que estão cá para nos defender e andam envolvidos em algo que, no mínimo é imoral. No mínimo é imoral. Agora, temos é que perceber qual é a causa desta situação. Em primeiro lugar, a causa desta situação é de todos os envolvidos. Todos os envolvidos são os causadores desta situação. E em segundo lugar, porque preza o princípio da autorresponsabilidade e, portanto, tanto os agentes como todas as pessoas que envolveram o processo de escravatura moderna são culpados. Mas depois temos que perceber exatamente qual é a causa macro do que trouxe esta situação. E o que trouxe esta situação foram mandatos fracassados da esquerda portuguesa que defende o mesmo modelo de país que o Pedro Marcos Lopes. E, portanto, se há um responsável moral, é quem não diz nada sobre os problemas da imigração. Esses são os responsáveis morais. Eu ando aqui a alertar. As pessoas vivem sobrelotadas no Martim Moniz. As pessoas estão a ganhar 500 euros cada uma, em vez de se pagar 1.500 euros a um nacional. E isto acontece porque legislação fracassada, Estado a mais em Portugal. O Estado não cumpre as funções mínimas que deveria cumprir. Este é o meu modelo de país que eu venho para aqui espalhar diariamente. O Pedro Marcos Lopes tem o seu modelo de país implementado, ou pelo menos tinha até ao Partido Socialista, porque eu não o via tão crítico nessa altura e agora queixa-se dos seus resultados. Ora caramba, o seu modelo de país está em prática, Pedro Marcos Lopes. Portanto, se calhar mais do que o discurso, são as suas ideias. Vamos ouvir a segunda parte. Particularmente nas forças de segurança e ainda das pessoas das regiões. Quando o discurso que se acumula, quando há este não vergonha de declarar ódio ao diferente, aos imigrantes que nos vêm ajudar, isto acontece. O segundo ponto e meio tem a ver com lembrar as pessoas do Alentejo e do resto do país, aliás, mas sobretudo do Alentejo, que 40% das pessoas que trabalham na agricultura em Portugal são imigrantes. Ou seja, se estas pessoas não viessem, a agricultura portuguesa colapsava completamente. E quem sabe que a agricultura cresceu muito nos últimos anos em várias atividades, em várias áreas. No azeite, nos frutos, nas flores, nessas áreas. 40%. O terceiro é que eu tenho uma novidade triste também. É que estas redes de imigração ilegal, que espero, ao menos, que não sejam participadas por agentes da autoridade, vão aumentar. E vão aumentar muito. Vão-se multiplicar. Por uma razão muito simples. Numa entrevista a semana passada, o Ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim, disse: bom, se calhar vamos ter que recalibrar a lei da Via Verde. E então porquê é que era preciso recalibrar a lei da Via Verde? Portanto, é que permite que se tenham visto trabalho. É que os patrões, onde se inclui também, têm a mesma opinião, o Ministro das Finanças e o Governador do Banco de Portugal, precisam de 100 mil empregados, precisam de 100 mil pessoas em cada ano para que as empresas possam continuar a funcionar normalmente. Nos primeiros 6 meses entraram 800. Fazendo uma projeção que só vão entrar 1.600, 800 nós ficamos para 100 mil. Sim, não, 1.600, digamos assim, se for igual ao primeiro semestre. Portanto, nós ficamos com déficit
de quase 99 mil para as empresas funcionarem. Tem graça uma coisa, sabem? Tem graça que não tem propriamente graça, é uma força de expressão. Em primeiro diz-se que 40% da mão de obra da agricultura são imigrantes e, portanto, colapsava sem os imigrantes. Colapsava sem os nacionais, que nós estamos a expulsar massivamente e, segundo os próprios dados de Pedro Marcos Lopes, representam 60%. Portanto, sem os nacionais que nós expulsamos massivamente é que a agricultura colapsava. É verdade. Porque é pior perder 60% do que 40%. Este é o primeiro ponto e é meramente aritmético, digamos assim. O discurso de ódio não trouxe legitimidade, seja o que for, é lei fraca, má aplicabilidade, uma materialização legislativa reles promovida pelo modelo de país de Pedro Marcos Lopes. E depois, é importante que se diga, o Pedro Marcos Lopes está basicamente a dizer, bom, então mas eram preciso 100 mil pessoas e entraram 800. Eu pergunto, então mas como é que as empresas não estão todas em colapso? Se eram precisas 100 mil e entraram 800 nos primeiros 6 meses, que corresponde, sei lá, 0,0 qualquer coisa, ou se calhar, enfim, não chega a 1% seguramente, como é que isso aconteceu sem as empresas colapsarem? Como é que as empresas continuam a funcionar? É importante fazermos também estas perguntas quando olhamos para os dados que estas mesmas pessoas nos dão. Eu não aceito, nem admito ao Pedro Marcos Lopes, nem a comentador nenhum, que me associe a mão de obra semi-escrava, porque se há alguém que tem alertado para a sobrelotação, para a mão de obra semi-escrava e para os defeitos do modelo de país que Pedro Marcos Lopes defende, sou eu e outros que por aqui andam. E, portanto, se eu digo que a imigração estar a substituir os portugueses é errado, ter 15% da população residente é absurdo, não tem que acontecer. Tem que ter números razoáveis de imigração, plenamente adaptada e próxima a nós culturalmente. E, portanto, legislação bem feita e bem aplicada não permite redes de tráfico. O que o Pedro Marcos Lopes está basicamente a dizer é nós legislamos de forma mais rígida e por isso os fenómenos de criminalidade aumentam. Portanto, o Estado não cumpre as mínimas funções que deveria ter. As mínimas. Se há culpado e se há modelo de país culpado pela situação que os imigrantes se encontram hoje, é o modelo de país do Pedro Marcos Lopes. Eu ando aqui há anos a defender limites quantitativos absolutamente razoáveis. Estou a falar de coisas que não coloquem em causa a coesão social nem a identidade nacional. Limites quantitativos, os quais nunca ultrapassamos. Coesão social, identidade nacional e necessidades do mercado que coloco de forma propositada em último. E, portanto, eu ando aqui a defender isto talvez há anos. O Pedro Marcos Lopes viu o seu modelo de país implementado ou parcialmente implementado, está agora a colher os resultados do seu modelo de país e culpabiliza quem fala contra esse modelo. E quem o aplicou não tem nada a dizer sobre o assunto. É importante que isto se pense e que o Pedro Marcos Lopes tenha alguma noção que está visto que naquela mesa o eixo do mal falta alguma noção. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.